acho que já é conhecido de todos, né? A gente pode até dizer de cor. As palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. A palavra que me foi até um tema de uma doutrina do Tempo Central, nosso pastor. Glória a Deus. Eu estou localizando. Depois dessa citação que eu falei aqui, vem o quê? Hein, Francisco Vieira? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que eu quero extrair, pela graça de Deus, com a bondade do Senhor, do Espírito Santo de Deus, dessa mensagem, é me concentrar nessa palavra que vocês estão, por 2 vezes, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz na frente, o meu jugo é suave. A ideia traduzindo aqui, né, definindo o que é jugo. Alguém diz assim, eu não quero estar subjugado por ninguém. Sob a ordem, né, sobre o domínio. O jugo aqui é um controle. Se bem que tem alguns líderes que eles foram altamente, que subjugaram as pessoas, que se tornaram um jugo pesado. Por exemplo, lembrei-me agora, quando Salomão encerra ali na sua vida, né, morreu, Roboão assume o lugar de Salomão, filho de Salomão, Roboão. Veio as autoridades, capítulo 11 de 1 Reis, e fizeram uma proposta para o rei novo, né, muito jovem. Disse, olha, nós, assim como nós servimos ao seu pai, nós vamos servir a você, Roboão, porque você é descendente de Davi, né? Só que nós tínhamos uma proposta. Percebemos que a carga tributária do rei é muito alta, e nós não podemos mais aguentar esse jugo. Atenua aí a carga tributária para a gente continuar te servindo. Glória a Deus. Salomão, ou melhor dizendo, Roboão foi lá para os antigão. Aí os antigão aí. E aí, o que vocês têm para me dizer? Qual é o conselho que vocês me dão? Os antigão disseram assim, faça o que o povo está pedindo, que o povo vai obedecer vocês, vai servir você. Mas ele não ficou muito, quis uma outra opinião. Foi pedir a opinião dos jovens, da idade dele. Aí ele diz uma frase lá, que o dedo midinho, meu dedo midinho vai ser mais, ou seja, a expressão é o seguinte, se o meu pai teve um jugo, que você está achando pesado, o meu jugo ainda vai ser mais pesado ainda. Meu amigo, a turma se revoltou. E aí, Cida, é aí que surge o negócio do reino do norte, do reino do sul. Porque o pessoal disseram, vai tu com Davi, que eu não estou nem aí para você, não quero mais submeter a um governo, me subjugar a uma situação dessa. Aí a turma se dividiu, aí já apareceu um cidadão lá chamado Jeroboão. É só no ão, né? Aqui a história é só do ão. Do Salomão para o Roboão, para o Jeroboão.
Pois esse Jeroboão, meu amigo, ele fez umas manobras políticas e se foi, tipo assim, levantado como rei. Mas a ideia do jugo é você... Agora, o jugo de Cristo, como bem frisou o nosso pastor, hoje eu estava conversando com um rapaz, eu meditando, né, lendo a Bíblia ali no trabalho, eu disse, Jesus, o que será aqui? E um rapaz, até um jovem, ele é afastado da igreja, ele perguntou, irmão, você já leu quantas vezes a Bíblia? Eu não sei. Aí ele começou a questionar, disse, porque eu já fui muito leitor. Aí ele usou essa expressão, eu já fui bitolado. Bitolado, né? A expressão bitolado é como se fosse aquela pessoa que é tipo robotizado, né? É assim? Aí eu disse, eu não tenho mais esse desejo de ler a Bíblia. Eu percebo. Não vou dizer aqui, né, como é que está assim, ó. É cheio de sinais assim no braço, né? Você sabe quais são os sinais, né? Sinais é artificial, né? Aí você percebe, né? Mas isso aí é algo que você tem que, quando você deixa de ler, a tendência natural, porque leitura é algo assim muito cansativo. Somente ler a Bíblia, né? Só para quem é amante da leitura. Mas você lê um livro hoje, meu amigo, é uma preguiça grande. E ler a Bíblia. Aí ele dizia que tinha muito interesse em conhecer outras. Ele dizia, uma coisa eu te digo, que a verdade de Deus, ela não se mistura. Tá certo? Eu disse isso para ele. E outra coisa, você pode escolher os caminhos que você escolher. E os caminhos do mundo é um caminho largo. Mas o caminho de Deus é estreito. Jesus não falou que vinde a mim e submeta-se ao meu jugo. Ele diz, vai ser moleza. Não. É você se como é que se diz? Você, uma vida de restrição. Mas uma coisa é certa, não é impossível. Porque o jugo de Jesus, ele é suave. Não é pesado. Alguém pode achar que é pesado, mas não é pesado, não. Ele te dá todas as condições. As palavras de Deus é um conforto na hora da angústia, é um consolo. Então, o jugo de Jesus é suave. E eu pensando nessa mensagem, depois que eu estou caminhando aqui dentro de um livro de um profeta das lágrimas, que vocês sabem quem é, exatamente no capítulo 27 de Jeremias. Mensagem de Jeremias, no capítulo 27. Se vocês puderem abrir, eu vou me concentrar também nesse texto aqui, porque a palavra-chave é o jugo, que a ideia do jugo aqui é que o homem tem que se render a Cristo, entregar a Cristo. Como cantou o Carlos, que ele disse, ele cantou aquele salmo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Ou seja, antes que Deus atue na sua vida, antes, né, dessa operação divina, você tem que entregar de coração aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, a palavra de Deus na sua vida. E certamente esse é o significado de rendição. O que nós queremos chamar a atenção dos irmãos para esse texto de 27 de Jeremias, é que Jeremias aconselha submissão ao rei de Babilônia. Irmãos, é bem verdade, né, que nós, vou falar aqui um pouco aqui sobre esse meio que nós, né, assim, da questão política, né? Muitas vezes, se uma pessoa, dentro do ambiente político, se todo mundo concordar, não vai ser legal, não. Tem que haver o contraponto, o contraditório. Isso de forma organizada, né? Não é selvageria, briga. Mas, assim, dentro
desse contexto que nós estamos falando de Jeremias, a voz de Jeremias era um contraponto à opinião pública das pessoas. Todo mundo já tinha em mente uma coisa: eles tinham que brigar contra os babilônios, porque eles não queriam se entregar aos babilônios. Aí de repente chega o profeta no capítulo 27, e ele que vem profetizando desde o rei Josias, e já passou o rei, vários reis, inclusive Jeoaquim, e agora chega em Zedequias, que era irmão de Josias, porque o filho de Jeoaquim já tinha sido transportado para a Babilônia, e agora Zedequias está lá reinando no início do seu reinado, e a Bíblia diz que veio a palavra de Deus, a palavra veio para Jeremias, e a palavra de Jeremias não começou pregando, ele fez uma encenação. Veja aí no versículo de número 2, o que Jeremias fez? O Senhor orientou ele, ele diz assim: Jeremias, escute o que eu vou lhe falar, faça umas prisões e julgos, e põe-los sobre o seu pescoço. Daqui a pouco ele pegou umas cordas, pegou um jugo de madeira, aí ficou circulando no meio do povo. Vai Jeremias, esses profetas pareciam cor de doido, mas era uma encenação profética. Vai o Jeremias com um jugo no pescoço, e tudo amarrado, e andando para lá e para cá. Aí o povo sabe, né, que quando o profeta fazia alguma atitude assim, tinha uma mensagem de Deus. E aí havia uma reunião só com a elite lá dos países, para ser assim uma resistência ao domínio babilônio. Babilônia já estava, eu até preguei uma vez aqui, que os grandes dominadores mundiais, eles quando vão dominar, conquistar, eles sempre vão passar por Jerusalém. Eles já tinham levado muitos judeus, né, foram deportados para a Babilônia. Os irmãos sabem disso. Houve a primeira leva, a segunda leva. Agora já estava nos 11 anos finais, antes da deportação final, antes que o templo fosse destruído, antes que a cidade fosse destruída. Mas Zedequias estava como aquele rei, sabe aquele rei? Se os irmãos estudarem a fundo o perfil de Zedequias, Zedequias é uma pessoa que não tem definição. No dizer, assim, bem popular, ele era uma marionete do povo. Ele não tinha posições, ele não tinha atitudes, ele fazia o que as pessoas diziam. Então tem muita gente assim, igual Zedequias. Pessoas que não têm convicções pessoais, pessoas que se vendem os seus valores, pessoas que não têm definições próprias, são pessoas levadas com o que os outros dizem o que ele tem que fazer. Nós temos que ser guiados não por esse tipo de comportamento. Jeremias era um homem forte, ele não mudava o seu discurso. Porque tem muita gente que ao passar dos tempos, ele muda a sua forma de viver, ele muda o discurso. Jeremias nunca mudou o discurso dele. O discurso dele não era um discurso para agradar a maioria das pessoas. Era um profeta que, como nós dizemos na aula passada, que falava a verdade. E aí, irmãos, estava lá os representantes de várias nações para fazer uma resistência ao domínio, à submissão de Babilônia. E a mensagem que ele traz é para esses povos também. Porque Jeremias não foi chamado para pregar para o reino do sul, Judá. Não, ele foi chamado para pregar também para as nações. E aí, versículo 3, olha aí. E enviar-lo-ei ao rei de Edom, os edomitas. Quem mais? Ao rei de Moabe, os moabitas. E além disso, aos reis dos filhos de Amon. E ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Estavam fazendo um processo de resistência. Como resistir ao domínio total dos babilônios. Mas preste atenção. O versículo de número 3 que eu acabei de ler, era uma resistência a não se submeter a nenhum jugo babilônico.
De repente aparece o popular aqui. De repente aparece o doido do profeta com um jugo no pescoço. E o pessoal dizendo, o que esse homem está querendo dizer? Ele está fazendo uma encenação, ele está brincando, né? Ele tem uma mensagem. E a mensagem era um jugo de madeira no pescoço, com as cordas amarradas, Jeremias passando no meio deles, e dizendo, eu tenho uma mensagem para vocês, seus embaixadores, das seguintes nações que eu citei. Versículo 4, assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis para os vossos senhores, os vossos reis que estão lá. Irmãos, olha, a mensagem da redição, né, da submissão, você se render a Deus, o Senhor de tudo. Por que nós temos que se render a Deus? Eu quero mostrar algumas bases aonde o cristão deve se submeter a esse jugo maravilhoso do próprio Deus. Porque aparentemente parece ser algo contraditório, parece ser algo que não é agradável da galera, da maioria. A maioria quer viver uma vida de permissividade. Essa vida de religiosidade, de julgo, eu não quero isso não. Não, Jesus não chamou ninguém para servir a ele obrigatório. Vem para cá, sente aqui, faça isso. Não use isso. Não, meu amigo. O jugo de Jesus, ele é suave, a pessoa mesmo é que se submete ao jugo de Jesus. Glória a Deus. Nessa mensagem de Jeremias, é o seguinte, ele apresenta as bases pela qual o homem deve se render ao propósito de Deus. Veja a primeira base aí, versículo de número 5. Eu, o Senhor, eu criei a terra. Glória a Deus. Ele é o criador do universo. Ele criou a terra. Ele criou o homem. Ele criou os animais. Glória a Deus que estão sobre toda a face da terra. Através de quê? Do meu braço, do meu poder, do meu braço estendido. Glória a Deus. Ele está falando aqui que há uma necessidade de se render a este Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o sustentador de tudo. Glória a Deus. E interessante, além de ser Criador, Ele faz o que Ele quer, porque Ele tem o poder nas suas mãos. Ele é soberano. O que é essa questão de soberania? A soberania de Deus. Tem alguém que pode se contrapor? Claro que não. Nesse processo aí não tem ninguém, o homem tem que se render mesmo. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Pronto. Isso quem é o caco de telha para dizer assim, por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Está escrito na Bíblia? Poderia o vaso se contrapor ao olheiro? Não é para fazer assim não, Deus está fazendo a coisa errada. Quem és tu para aconselhar a Deus? Tu não tem nada se Deus não te der alguma coisa. Então é por isso que é uma necessidade, a base da rendição ao propósito divino está baseada nessa questão de que Deus é o soberano, é o criador de todo o universo. Então veja, interessante, no versículo de número 6, e agora, Deus está falando agora, dentro do processo histórico, dentro dos acontecimentos da história, alguns teólogos dizem que Deus está assim, de repente Deus se acordou, se assustou, a princípio Deus não dorme, nem tosqueneja, nem dá nem um cochilo. Os irmãos podem dar. Ei, tem alguns irmãos dando um cochilo aí, pode até dar, né? O irmão acordou 3 horas da manhã, o pastor fica pregando, o irmão dando um cochilo, a irmã fica lendo a Bíblia, o outro fica conversando, o cochilo vem. Mas Deus não se surpreende com ninguém, não. Quando o diabo pensa, Deus já vem, ele diz, antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Não pega Deus de surpresa, não.
E o Senhor diz, olha, eu tenho um controle sobre a história. Eu já revelei, inclusive a Daniel. Daniel teve uma revelação gloriosa dos reinos mundiais. Depois vocês vão ver no capítulo 2. Cabeça de ouro, peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, dedos dos pés, a mistura de barro com ferro. Cada um tem os seus reinos. Ali, historicamente, já passou a maioria, mas os 10 dedos de barro com ferro ainda vai acontecer. Você sabe quando é que vai acontecer isso? Hein, irmão? É a base do governo mundial do anticristo. É uma aliança política, é uma aliança entre as diversas ideologias que ele vai unir. Ele vai unir, né, a esquerda e a direita. Aí. O negócio vai ser uma união assim para uma só moeda, um só governo. E aí o interessante é que eu peguei um gancho dessa mensagem aqui, eu meditando comigo, olha, quem não quer submeter-se ao jugo de Jesus, na grande tribulação, ou vai submeter-se ao jugo do anticristo, ou então morre, vai ser perseguido. Qual que tu quer dos dois? O jugo de Jesus ou o jugo do anticristo? O jugo de Jesus é suave, o jugo do anticristo é pesado, é mortal, é maldoso e só vai fazer o mal à humanidade. Entenderam aí? Mas dentro do seu propósito soberano de fazer o que ele quer, de não se ser surpreendido pela história, ele diz que é o Criador de tudo, ele faz o que ele agrada, e o braço dele está estendido, o poder dele está disponível. E agora, versículo 6, e agora, dentro do contexto aqui do profeta Jeremias, ele está dizendo assim, e agora eu entregarei a todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ainda diz mais, irmã Ana, chamou um rei ímpio de meu servo. Irmão, quando Deus quer, até o ímpio cumpre os desígnios dele. Interessante, né? Porque Deus faz o que ele quer. O homem pensa que vai surpreender, que vai fazer algo extraordinário. Muitas vezes eu estava meditando com a irmã Léa dentro do carro, que eu disse, rapaz, aquele Davi era um cabra invocado. O cabra invocado. Ele teve suas falhas, mas ele foi um homem, sabe? Começou um jovem dedicado, derrubou logo um leão, derrubou um urso, derrubou um gigante, e foi ganhando, e foi crescendo, e foi vencendo os filisteus, e de repente o rei começou a perseguir ele, e ele chegou a dizer assim, ó, para o Jonatas, o filho de Saul, Jonatas, eu estou a um passo da morte, teu pai qualquer dia vai me matar, mas tudo aquilo ali, irmão, é Deus coordenando a história, era Deus forjando o Davi, forjando o caráter dele. Davi foi se envolver, foi morar dentro de uma caverna chamada Caverna do Adulão, e veio gente, tudo que não prestava, gente endividado, gente angustiado, gente quebrado, pessoas altamente sem esperança, e esse povo desesperado da vida se juntou na caverna lá com Davi, e Davi foi forjado pelo próprio inimigo dele, que foi Saul, apesar dele não ter nenhuma represália contra ele. Então Deus está aqui pegando o ímpio, que tinha sonhos, esses seres humanos, quando sobem na cabeça, eles querem, vamos ver aí, né, Cabo Napoleão Bonaparte, e outros aí mais, né, na história está aí, que eles começam a conquistar, irmão, parece que eles esquecem que esse daqui se achou um Deus. Mas Deus usou a ousadia dele para conquistar as nações. Interessante. Deus livrou, irmãos, Jerusalém na época de Ezequias, eu preguei aqui, das mãos do rei Senaqueribe. Mas agora, Zedequias, essa turma aqui não estava bem com Deus, não.
Sabe quando a pessoa não está bem com Deus, as circunstâncias da vida parece que vão ficar ruim para ela. E ela vai ficar com raiva, vai reclamar de Deus, vai reclamar da família. Mas espera aí, irmãos. Ali era um tratamento de Deus. Deus quer tratar do seu povo. Como diz a Bíblia, irmão, se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? É com dificuldade que o justo é salvo, porque o justo, ele não é salvo para viver relaxadamente, para viver de forma, glória a Deus, que ele não tenha compromisso com a verdade de Deus. Ele tem que submeter ao jugo de Cristo, ao jugo de Deus, para que ele possa ser bem sucedido. Mas se ele não quiser ser essa pessoa que submeta-se ao jugo de Deus, Deus vai arregimentar os seus exércitos para, de certa forma, forjar naquela pessoa que ele necessita de ser redimido, de render-se ao plano de Deus, que é melhor, que é maior, que é mais importante, que permanece, que é vitorioso. O plano do homem é temporário, irmãos. É de pouca durabilidade. Ele achou que era o grande Babilônia, o grande Nabucodonosor. Vai ler o capítulo 4 de Daniel para tu ver. O que foi que ele ficou lá? Ficou igual um bicho. Perdeu a noção. Foi quando ele abriu os olhos para ele entender que há um Deus soberano. Então, Deus está dizendo, olha, a mensagem é essa para as nações, para você, Zedequias. Submeta-se ao rei de Babilônia, porque ele é meu servo. E tem mais, até os animais do campo, os animais selvagens, eu tenho lhe dado, para que os sirvam. E 7, todas as nações, eu estou te dando, eu vou dar a todas as nações a hegemonia mundial. Tanto o filho, ele, servirão a ele, o filho, ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, viu? Presta atenção, Deus está dizendo que até para ele ia chegar o dia também da vingança, mas eles estavam sendo instrumentos de vingança na vida daquelas nações, principalmente Jerusalém, que não queria submeter-se ao propósito do jugo de Deus, a se render-se ao Deus de Israel. Então, irmãos, quero dizer para os irmãos que Deus, ele trouxe essa mensagem e o povo tinha que acatar. A mensagem não era muito agradável, porque falava-se de rendição àquele que estava com o poder da hegemonia mundial. E eles queriam fazer um bloco de resistência para acabar com Nabucodonosor. Então a mensagem de Jeremias parece um contraponto às opiniões públicas das nações e da própria nação de Judá. Mas então, quero dizer para vocês que se a pessoa não se submetesse, se havia consequências se não se rendesse ao propósito divino. Que consequências foram essas? Vamos ler. Quais foram essas consequências? Porque eles estavam fazendo um bloco de resistência. Não vamos submeter-se a Babilônia, a Nabucodonosor, tá certo? Mas os irmãos podem ler aí no versículo de número, glória a Deus, 8. Você pode acompanhar? Qual é o capítulo mesmo, hein? Capítulo 27. De qual profeta que eu estou falando? Jeremias. Capítulo 27, versículo 8. Se alguma nação ou algum reino não servirem ao Nabucodonosor, rei de Babilônia, veja aí, ó. Vocês lembram que quando os reis, os grandes, eles conquistavam os seus inimigos, eles colocavam o pé no pescoço do inimigo, né, assim? Como uma forma de dominação, de que ele derrotou, de que ele agora o inimigo está submetido àquele que foi vitorioso. Então Deus está falando assim através de Jeremias, olha, se vocês, alguma nação, se algum povo não se submeter ao rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, se não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, vocês não vão escapar não, rapaz. Vocês podem até
formar os seus planos de resistência. Mas pelo menos 3 coisas vão acontecer. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, isso aqui tudo aqui é profético, viu? Em relação ao Apocalipse, a dominação do anticristo, né? A questão dos cavalos. Teve até um irmão que deu uma profecia aí sobre os cavalos, a guerra. Glória a Deus. Primeiro ele fala da guerra. Segundo, o que é? Versículo 8. A economia, irmão. A economia do mundo, irmão. O pastor estava me falando, o pastor Marcos Henrique me deu eu não sei como é o nome da palavra, não sei se é reset, né? Não sei se é essa palavra. É como se fosse assim só aqueles que entendem a pessoa quando pega um celular, um computador, você dá assim um zero, né? Você dá assim reiniciar, zerar tudo, tirar todos os vídeos. Então, há uma mudança no mundo para exatamente isso, para fazer essa mudança, porque há uma necessidade de um domínio mundial, de uma só moeda, está certo? Então, tem até uma agenda até 2030 aí, os irmãos devem estar atentos, porque nós não estamos assim, eu sei que já se prega que Jesus está voltando, e até agora não aconteceu, mas o mundo está sendo preparado para tudo isso, irmãos. Então aqui ele está falando de juízos que viriam sobre aqueles que não submetessem, no caso aqui representava o jugo de Deus. Apesar de que Nabucodonosor era ímpio, era um rei ímpio, mas Deus disse que eles deveriam submeter-se a ele. Se caso contrário eles não quisessem, Deus está dizendo, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter abalo na economia, vai ter peste, doenças. E o que mais? Tudo isso aí. Até que eles se consumam pelas suas mãos, até que a consuma pelas suas mãos. O versículo 13, porque morrerias tu e o teu povo, a espada e a fome e da peste, como o Senhor disse da gente, que não servia ao rei de Babilônia. Compreenda-me comigo aqui esse texto. Claro que aqui é um contexto, não estou dizendo que os irmãos, até porque, estou pregando aqui, os irmãos, vocês estão entendendo, né? Porque no período desse governo mundial, que até a Bíblia fala da grande Babilônia, no sentido espiritual, aquela que tem o domínio das nações, aquela que é dominada pelas feitiçarias, aquele que tem um controle mundial, o controle da economia, o controle do mundo nas suas mãos. Então, aqueles que não se submeterem a isso, aí vão pagar com a vida e aí realmente vão ser salvos pela sua vida mesmo. Mas aqui é um contexto diferente. Deus estava disciplinando o seu povo. Deus estava trazendo uma disciplina pesada. Porque quem não quer receber o jugo de Deus, vai passar pela disciplina dele. E a disciplina de Jesus, claro que não é para matar. Deus não queria matar o povo. Deus queria que eles se aperfeiçoassem. Deus queria que eles se libertassem da idolatria. Deus queria que eles saíssem daquela falsa religiosidade. Deus queria uma verdadeira rendição a Ele, ao Todo-Poderoso, ao Invisível, ao Deus da aliança. Glória a Deus. Mas o povo não estava querendo nada com nada. E Jeremias está dizendo, olha, se vocês não submeterem ao meu servo, ao jugo, se vocês não se colocarem os seus pescoços debaixo do jugo de Nabucodonosor, a espada vai pegar vocês, a fome também, e a peste está chegando aí, a morte é uma realidade. Irmão, veja bem, são consequências de não se render ao propósito divino. Então eles queriam uma alternativa, porque sempre o homem tem uma alternativa. O homem não quer se submeter-se a Deus, aos seus planos eternos. Ele cria os seus próprios botes de salvação. Ele cria os seus próprios planos. E quais eram os planos que o povo de Judá estava criando? Veja aí, versículo de número 9. Glória a Deus. Além das nações, que formassem um grupo de rebeldes contra o então Nabucodonosor, foi forjado no meio
daquelas pessoas e o Jeremias entrega a mensagem: não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia. Irmão, a turma do contra, a turma do plano, o plano B, não queria submeter-se ao plano de Deus. Criaram seus próprios planos, forjaram homens, profetas, para encorajar as pessoas a se manterem firmes no seu propósito de não submeter-se ao jugo babilônico. Entenderam aí? Então eles tinham seus próprios planos, e os profetas foram os porta-vozes desse plano. Vocês, e papapá, e tal, e Deus vai dar vitória. Irmão, quando você vê esse pessoal contando vitória para todo mundo, eu até falei semana passada, irmão, duvide, viu? Porque tem gente desmantelado que quer vitória. Dá para alcançar bênçãos, todo desmantelado, não quer submeter-se. Está igual a igreja de Corinto. Eu nem sou de Paulo, nem sou de Pedro, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Parece que aqueles irmãozinhos que não querem submeter-se, sabe? Isso aí às vezes é forjado, né? Tem uns alunos que não querem ser submissos aos pais. E a Bíblia diz: irmãos, sede submissos uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros. E então essa questão de você não querer submissão, claro que a Bíblia diz lá em 13 de Romanos, que toda a alma esteja sujeita às autoridades, mas desde que as autoridades não conflitam com os propósitos divinos. Entendam isso. Quando as autoridades estão em conflitos com os propósitos divinos, é claro que você não vai submeter-se. Aí é complicado. Mas, entendam-me, glória a Deus, a mensagem era essa. Havia uma falácia, uma mentira, para que o povo não se rendesse, como ainda hoje há uma falácia mentirosa, religiosidade. Não precisa se entregar a Jesus, não. Esse negócio de ser crente, isso é um jugo muito pesado. Está mentindo. O jugo de Jesus é suave, Mardoni. O jugo de Jesus é suave. É difícil, não vou dizer que é fácil, não. No mundo tereis aflições, vão ter restrições, mas aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Glória a Deus. Então esse povo não queria o plano de Deus, queria o plano B. E aí forjaram a profetada, versículo 14 também. Não deis ouvido às palavras dos profetas, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam o quê? Mentira. A mentira não prevalece, irmãos. Glória a Deus. Acredite na verdade, na palavra de Deus. Analise certas ministrações que é só para acalentar a alma e não confrontar o pecador. O pecador se sente protegido com determinadas mensagens. Não, aqui é o plano B. Que negócio de plano B? O plano de Deus é só um. Submeter-se a esse plano é a garantia da salvação. Glória a Deus. Veja os benefícios da rendição ao propósito de Deus. Só para concluir, viu, irmã Léa? Ela disse que eu prego muito. Versículo 17, irmã Cida. Irmão Francisco Vieira. 17, é? É. Versículo 11. O versículo 11. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia e o servir. Olha o benefício que eles... Muitos... Bebi um pouquinho d'água aqui. Ei, pessoal, irmãos, recapitule aqui a história. Eu sei que alguns já estão querendo dormir, mas não durma não, pelo amor de Deus. Já tinha sido levado 2 levas deportado para a Babilônia.
estava lá só a camada dos mais pobres, pessoas que não eram muito técnicos, muitos profissionais. Então, o Nabucodonosor passou 2 anos ao redor, fazendo barricada para derrubar um muro, para entrar e dominar a cidade. Eles resistiram até os últimos minutos, eles não se submeteram, eles não se renderam. Está aqui, nós vamos, o pessoal chama bandeira branca, né? De redenção, não, redenção. Eles foram resistentes, eles foram rebeldes, eles foram insurgentes, insubmissos, eles não atenderam aquilo que Deus tinha falado. Olha, vocês vão ficar bem, pessoal. O que diz o versículo 11, gente? Eu vou deixar vocês na terra de vocês. Vocês não vão ser deportados, não. Vocês vão morar aqui mesmo. Mas o povo não queria. O final, você sabe que eles foram deportados. Os filhos de Zedequias foram mortos na frente dele. Os olhos de Zedequias foram furados. Ele foi totalmente ultrajado, envergonhado. Porque esse é um tipo de pessoa frouxa, que não quer, que quer ser aquela pessoa que quer agradar todo mundo, mas o propósito de Deus é um só, não pode ser misturado. Então ele pagou o preço, o povo dele pagou o preço, foram deportados. Isso aqui é perderam a identidade, perderam a sua terra, perderam a sua cidade, perderam o seu templo, perderam o seu trabalho, perderam as suas casas, foram levados cativos. Tem até um hino que o Carlinhos canta, daquele hino, Lamento de Israel, chora Israel, choraram amargamente, porque não quiseram submeter-se ao jugo. Era pesado, mas era o propósito de Deus, porque o remédio, irmão, tem remédio para tratar o doente, que às vezes o doente não quer tomar, não. O remédio de Deus para tratar do seu povo, muitas vezes dói, a disciplina dói, a pessoa se sente às vezes, assim, sofrendo, mas é o processo de Deus, é o propósito de Deus, fazia parte, tinha que submeter-se, já que eles não quiseram submeter-se ao Deus de Israel, por causa da rebeldia do pecado. Deus, eu vou mostrar a vocês, se vocês vale a pena servir a Deus ou aos homens. Fique agora debaixo da submissão dos homens, para vocês verem. Vamos lá. Mas Deus não é tão bom, então eu vou te dar um lugar, a terra, vocês não vão ser deportados. Versículo 17, para finalizar mesmo. Glória a Deus. Não lhe deis ouvido, ele está dando recomendações sobre os falsos profetas, falácias, mentiras. Servi ao rei de Babilônia, outra vez. Servi, submeta-se. Se vocês fizerem isso, o que é que vai acontecer? Como benefícios da rendição, vocês vão ter o quê? Além de permanecer nas suas terras, vocês vão viver. Muitos morreram por causa da fome, porque não tinha comida. O cerco apertou. Teve lá no tempo do Reino do Norte, teve uma mulher que combinou com outra mulher. Ei, mulher, não tem nada para comer. Já pensou, irmão Carlinhos? Pelo amor de Deus. Tribulação foi aquela. Irmã, as mulheres combinaram uma com a outra. Um dia matou um menino, aí no outro dia tem que matar outro para comer a própria carne humana. Porque não tinha o que comer. Se tem um país aí que o pessoal está comendo é carne de cachorro. Meu Deus do céu. E aí a outra que ficou lá, queria matar a outra criança, aí o rei botou a mão na cabeça, e agora o que eu vou fazer? Era um momento de grande aperto, de fome. Pessoas morrem de fome, peste, guerras. A guerra começa na própria casa. É o pai contra os filhos contra os pais, marido contra a mulher, mulher contra marido, briga de familiares, briga de vizinho, e tem muita gente que morre por besteira. Pequenas guerras. Então, irmãos, quero dizer para vocês, os benefícios da redição é isso. Era o sossego da terra, debaixo do jugo de Babilônia. Babilônia ainda ia dar essa oportunidade, mas eles não quiseram submeter-se, pagaram com a própria vida.
e muitos foram levados despojados para a terra diferente, para começar a vida tudo de novo. Eu quero dizer com isso, quando o propósito de Deus é desprezado, quando os homens rejeitam o jugo de Cristo, quando os homens rejeitam o jugo de Deus, aqui Deus estava tratando com o jugo de Babilônia, porque eles tinham que submeter para serem curados. Era um remédio. Remédio ruim, hein? Mas tinha que tomar o remédio. Tem criança que não gosta de tomar remédio, né? Não, mas não quero não, esse remédio é ruim, aí tampa a boca. Toma, menino. Mas tem que tomar, porque tem que, para ficar bom. O remédio de Deus, às vezes é amargo, às vezes dói, mas é o tratamento de Deus para a cura da alma, para a cura espiritual, para a libertação, para que haja uma rendição, porque é só quando o povo está debaixo do jugo pesado, é que ele se abre os olhos, e eu, Senhor, eu quero me render a Cristo, eu quero aceitar a Cristo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se tiver alguém que queira se render a Cristo, glória a Deus, nesta noite. Ele diz, o meu jugo é suave. Se alguém tem, como é que diz o texto? Vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado do jugo pesado do pecado, porque eu vou trazer alívio de verdade. O meu jugo é suave. Eu vou trazer descanso. Vocês vão ter vida com abundância, vida com Deus. Vocês não vão ser mais escravos dos vossos próprios pecados. Glória a Deus. O Carlinhos podia até cantar um hino, mas já cantou, né, Carlinhos? Uma vez. Alé, você não quer cantar hoje não, né? Vamos orar, né, para concluir. Quem precisa de oração ainda mais? Esta noite vamos a adoração, a rendição do coração. A adoração, o ato de entrega pessoal. Se você quer se entregar-se, o irmão estava dizendo aqui na segunda-feira, pastor, eu quero me render a Jesus de novo. Eu disse, irmão, todo dia eu tenho que me render, porque se eu não me render a Jesus, o pecado está querendo botar um jugo bem pesado em mim, viu? Em todo mundo, viu? O pecado, não brinca com o pecado, não. Porque o jugo, o diabo usa o pecado para manipular as pessoas. Usa a mentira para manipular as pessoas. As pessoas que querem dar ouvido a esse plano B, está na hora de ouvir a voz do Todo-Poderoso e submeter-se aos seus planos, porque eles são maiores, eles são melhores, e Ele é para todo sempre. Vamos orar? Tem alguém nessa noite para se reconciliar com Jesus? Glória a Deus. Eu já ministrei aqui a palavra do Senhor, quero convidar para orar por todos nós, o nosso irmão Francisco Vieira vai fazer uma oração final, orando aí pelos enfermos, concluindo, e depois estaremos impetrando a bênção em nome de Jesus. Agradecemos as irmãs que vieram visitar-nos, Deus abençoe em Cristo, as nossas irmãs, Célia e a irmã Zenilda, né? Deus abençoe as irmãs, viu? Então, no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos aqui, mas antes, sábado, 7 horas, com Adailton e Francisco, no culto da juventude.